Muito boa noite, marceneiro. Seja muito bem-vindo a mais uma live, mais um episódio do Café com o Marceneiro 2x. Aqui eu sempre convido um marceneiro, um seguidor aqui do meu perfil, um ex-aluno do nosso método Marceneiro 2x, ou até mesmo um especialista, para a gente bater um papo, e eu poder ajudar esse marceneiro a traçar estratégias para ele conseguir produzir e lucrar 2 vezes mais nas suas marcenarias. Então seja bem-vindo você que está me acompanhando e aí, se você vai estar me assistindo depois desse vídeo, que nós vamos hoje convidar mais um marceneiro. Nós vamos convidar um marceneiro aí que a gente já combinou com ele para ele participar dessa live, que ele estava querendo participar. Nós vamos conversar bastante hoje sobre marcenaria, sobre métodos de produção, sobre orçamentos e com certeza vai ajudar você aí, marceneiro, na sua marcenaria. E lembrando que esse vídeo, marceneiro, esses vídeos são patrocinados pela UD. A UD ela é uma produtora revendedora de produtos da Sermag, corrediças, dobradiças, metais. E se você se cadastrar no link que está na minha bio aqui no Instagram, você vai ter um desconto para marceneiro. Vai lá com o seu CNPJ, você tem um desconto exclusivo, um preço muito bom para nós marceneiros e com uma qualidade excelente. Eu recomendo porque além de conhecer, eu uso os itens da Sermag, então por isso que eu recomendo você, marceneiro, também utilizar esse material da UD, porque eles entregam para todo o Brasil. Então dá uma conferida lá no site da UD depois desse vídeo, não vai sair agora. Fica comigo aqui que o nosso marceneiro ele já está entrando aí. Então eu vou convidar ele aqui, vamos ver se ele já está conectado para a gente... Vamos falar bastante sobre orçamento hoje, sobre dúvidas que você, se você está me acompanhando e tiver dúvidas, se você quiser participar também de uma live comigo aqui para tirar suas dúvidas, marceneiro, comenta aqui no vídeo, se você está assistindo aí no YouTube, em outro lugar, comenta aqui, ó, eu quero participar, eu entro em contato com você, entra em contato comigo, manda uma mensagem, vai ter o WhatsApp também no meu Instagram aí, eu tenho meus links, você pode participar ao vivo comigo para tirar suas dúvidas, para a gente resolver às vezes algum problema, alguma dificuldade, como você pode resolver algum problema, uma dúvida, para você poder produzir mais dentro da marcenaria. E eu, como eu sempre falo, a gente produz mais tendo lucro, né? Não produzindo mais, trabalhando mais e tendo mais gasto, mais perca, mais problema. A gente quer poder trabalhar tranquilo, né, marceneiro? Só um pouquinho aí que o nosso marceneiro já está entrando. Ó, o Naldo já está aí, ó. O Adriano, hoje nós tivemos um papo bem legal, né, Adriano? Foi muito bom ontem. Quem não assistiu a live de ontem tá gravada, vou colocar tá aqui no meu Instagram, também vai estar no YouTube, a live de segunda-feira. Pode acessar lá. Cadê o homem que não tá entrando? Só um pouquinho aí, pessoal, daqui um pouco ele já entra. Enquanto o nosso marceneiro não entra, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês, marceneiro, para vocês não ficarem esperando, só boiando. Ó, entrou aí. Sobre essa questão de orçamento. Vamos lá, vamos ver se tu consegue entrar aí. Tato, você tá me escutando aí? Tá conseguindo aceitar aí? Oi? Conseguiu entrar aí, Tato? Não está conseguindo participar? Vê se consegue aceitar aí, Tato. Tá dando algum problema? Vocês estão me escutando, pessoal? Quem tá me assistindo aí tá conseguindo escutar? Aí. Opa, deu certo! Fala, Tato. Como é que é? É apelido ou é o nome, Tato? É o apelido, Tato Guerreiro. Legal, que bom, deu certo. E aí, tudo bem? Como é que foi o dia hoje? Muito corrido? Hoje foi corrido na marcenaria, né? Acabei de finalizar aí um projeto. Pô, que Ah, legal. Postei aí nos meus stories aí. Eu estava acompanhando, dei uma olhadinha ali, que legal. Seja bem-vindo e obrigado por aceitar o meu convite, hein? Eu fico muito feliz de Eu você que aceitar agradeço. participar.
Mas fala aí, Tato, fala um pouquinho sobre você. Ó, qual que é a tua cidade aí, de onde você está falando e quantos anos você tem a sua marcenaria aí? É, meu nome é Evandro, né? É diferente aí de Tato Guerreiro. Sou de Alagoas, interior, Alagoas. São Luís de Quintúndio. Né? Vou fazer acho que um ano ainda, tô com uns 8, 9 meses na marcenaria. Mas Legal. a tendência é só aprender mais, né? Com o professor aí e tocar o barco. Bom. Realmente. Legal. É uma área que eu sempre gostei, né? Ah, Sou que montador. bom que é isso mesmo. O que que fez tu mudar para o ramo da marcenaria? O que que trabalhava antes? Tu abriu, já trabalhava com marcenaria ou decidiu entrar na marcenaria, mudar? Ou já tinha conhecimento e resolveu abrir a sua própria marcenaria? É, na verdade, desde pequeno, desde os meus 12, 13 anos, que eu monto móvel, né? E hoje eu Ah, tô com sim. 30 anos. Então, assim, o meu sonho era fazer móveis, né? Projetados. E eu achei que eu não tinha esse potencial, né? Mas minha esposa sempre me apoiando, me dando força. Eu fui estudar, né? Fui fazer o curso de marceneiro. Uhum. Então aí eu toquei o barco para frente, aí tá dando certo, graças a Deus. Deus está abençoando Legal. de uma forma tremenda. Mas a minha profissão mesmo hoje é montador, né? Sou montador há Sim. 15 anos, eu monto móvel. Então já é um lado positivo, né, para a marcenaria, né? Olha, eu sempre falo assim, Tato. O cara que diz que, mas eu sou montador, sou marceneiro. Só falta um passo para você ser um marceneiro, que é tirar o plano de corte. Porque todo marceneiro tem que ser montador de móveis, né? A gente monta e instala ele, né? Depois de pronto. Então, no final, a gente é um montador de móveis também, né? É Mas verdade. o marceneiro mesmo, ele vai pegar o projeto, vai tirar o plano de corte e tal, né? E você, como um dono de marcenaria, vai mais a fundo, né? Atende cliente, faz venda, faz medida, faz orçamento. Então, já é um outro mundo, é uma coisa muito maior, né? Mas muito É legal a sua verdade. história bom aí que você está colocando a cara a tapa, entrando nesse mercado. Eu acho que quem está assistindo essa live aqui também vai concordar comigo, que é um mercado muito bom. Quem entra, gosta, né? Tem seus É desafios, verdade. mas é muito bom fazer Eu, o... Né? particularmente, é uma área que eu achei que era um pouco mais assim, com não um pouco menos de dificuldade, né? Eu não achei que tinha tanta dificuldade, né? Para a gente conseguir também pessoas para nos ajudar. Hoje eu tenho um funcionário comigo, ele também já está desenrolando. Então, Olha aí. a questão mais as dúvidas, como eu te falei antes, é só sobre questão de orçamento, plano de corte, para a gente dar uma adiantada, né? Que não pode também atrasar o móvel do cliente. Sim. Então, como é que eu posso te ajudar aí, Tato? Qual que é a sua maior dificuldade para você aumentar a sua produção? O que está te segurando aí? O que que eu posso te ajudar hoje? É questão de orçamento? Qual que é, assim, o que que te pega mais no orçamento? O principal é a questão do orçamento, que eu ainda não tenho, assim, é, os valores, né, do MDF, drobadiça, corrediça, puxadores, tudo isso conta. Às vezes a gente dá um valor e às vezes acaba tirando do bolso para repor, entendeu? Uhum. É, isso é um problema e realmente é um dos pontos que mais pegam e eu converso muito com os marceneiros, né? Agora eu estou conversando pessoalmente, né? Pessoalmente eu digo ao vivo. Mas a gente já fez muita pesquisa, a gente manda e-mails para os marceneiros e pede para eles qual que é uma das dificuldades. E o orçamento é o que pega muito. A gente até tem uma mentoria, né? Eu tenho uma mentoria que eu treino marceneiros particularmente e a gente tem uma parte bem específica sobre orçamento, sobre como fazer isso. Porque é uma coisa que demora muito, né, Tato? Quando você pega e fica em cima e fica batendo cabeça e às vezes com dificuldade. Então, orçamento é uma coisa bem delicada. Eu vou tentar te dar uma geral, tentar te passar um norte, para quem estiver assistindo aqui também, para facilitar bastante quando você for fazer orçamento. Então, a gente tem que ter algumas bases para a gente poder iniciar ele, né? Você já sabe fazer um orçamento, mas você quer facilitar ele e tornar mais rápido, É né? verdade. E só que uma das coisas que eu vou te sempre recomendar é não fazer uma coisa diferente. De fazer rápido, de você fazer ele de um jeito prático. Porque às vezes a gente quer fazer rápido para se livrar e acaba cometendo erros. Então uma coisa que eu sempre vou sempre falar, e eu sempre falo para meus alunos, é minimizar erros, apesar de nós sermos imperfeitos. Já fizemos orçamentos errados? Já. E aí quem te leva no bolso? Nós. Às vezes ela É verdade. esquece a capa. Ontem na live eu estava falando com o Adriano, ele estava aqui comigo, e a gente falou sobre isso. Às vezes a gente vai lá e faz um orçamento e coloca lá
Ah, vai 2 chapas. Só que às vezes a gente erra um corte e aí o que acontece? Vai ter que comprar uma chapa a mais. É E é verdade. inevitável isso, somos imperfeitos, erramos. Mas a gente pode minimizar o erro. E como é que a gente minimiza o erro? Vamos lá. Vamos fazer um orçamento aqui mais ou menos na prática para a gente entender como que a gente pode minimizar esse erro. Se É, você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode ir mandando aí, tá? Que daí tá eu bom, vou ficar e vamos conversando, beleza? tá bom. Quando você vai fazer um orçamento, tá? A gente sempre tem, pelo menos aqui na nossa empresa, e uma coisa que também já vou te recomendar, mas já é para outra live, projeto. Se você tem um projeto, se você não tem ele, nem que seja pelo menos um croquis, a gente já tem, quando bate o olho, uma noção de quanto vai de material. Então eu vou desenhar aqui mais ou menos uma cozinha, né? Eu tenho aqui uma cozinha com 2 portas, 3 gavetas e mais 2 gavetões, certo? Quando a É, gente tem noção de medidas e projetos, aí você lá tem 2 metros, que é, você já sabe que você faz uma medida padrão de altura 90 centímetros, ele tem 60 de profundidade com a pedra. Então você já tem uma noção do tamanho das medidas que vai, isso, principalmente do material. Quando você bate o olho, você consegue me dizer que quantas corrediças e quantas dobradiças vai nessa cozinha? Só batendo o olho? consegue. Sabe, né? Então você vai 3, 4, 5 corrediça e vai umas 4 dobradiça. Isso. Então, essa vai ser o cálculo básico, que você batendo o olho você não tem erro. Só que a gente não vai colocar, por exemplo, você compra lá, quanto que você vai pagar, por exemplo, numa corrediça? Ah, vamos chutar aí 15 pila. Beleza. E você paga na dobradiça R$ 5. Se você quer fazer com que o teu orçamento saia num preço legal, você tem que colocar sempre pelo menos R$ 1 a mais na ferragem. Porque você está fazendo orçamento, por exemplo, hoje é dia 20 de dezembro, certo? Você vai fazer hoje para o móvel ser fechado ou ser comprado esse material, talvez lá pelo dia 20 de janeiro. Será que não vai ter uma oscilação no preço? Tu vai lá comprar, essa ferragem aqui fiz a 5, vai lá, ela tá a 7. Você É quer, verdade. né? Já aconteceu isso contigo? Já sim. Já aconteceu comigo também. E só que uma diferença acontece que eu consigo fazer é criar um estoquezinho. Então eu compro, por exemplo, corrediças hoje para durar 3, 4 E meses. é? Então os orçamentos que eu vou fazer para os próximos 30, 60 dias, eu estou pagando já no preço de R$ 5 ou até menos, e eu cobro lá R$ 1 ou R$ 2 a mais do meu cliente na ferragem. Não porque eu estou querendo tirar dele em cima da ferragem, mas para me proteger no caso de uma oscilação. Mas se você tem um estoque aí, você pode cobrar até o preço mais barato, porque você já tem esse material na sua marcenaria. Fora que você economiza no tempo de você ficar saindo, etc. É. Esse é o problema. Hã? Pode falar. Esse é um dos maiores problemas que acontece aqui. Porque, como eu te falei que eu era montador, aí sempre tinha que ter ligação para montar móvel em outras cidades, entendeu? E eu não quero mais montar móvel. Mas, infelizmente, os clientes chamam demais. Aí eu saio muito, entendeu? Ah, esse então vai ser um outro ponto que você vai ter que lidar. Quando você está fazendo o orçamento, você tem que pensar no tempo que você está gastando entre produção e montagem. Você pode pegar montagem, só que se você não quer, é outra coisa. Só que daí, não está só incluso no orçamento os custos das peças. É uma das coisas mais caras que você vai entender com mais um tempo de experiência, é o tempo de marceneiro. Cara, o nosso tempo como marceneiro, ele é muito caro. E não é só o tempo de você estar ali produzindo. Nós temos as mesmas 24 horas. Só que você, enquanto você está lá na rua, indo atrás de um cliente e voltando, se você ficar 1 hora fora, você não perdeu 1 hora atendendo um cliente ou lá vendo um projeto. Você perdeu 1 hora que você podia estar produzindo um É móvel. verdade, é isso mesmo. E 1 hora você faz o que dentro da tua marcenaria? Dá para Cara, faz coisa. fazer um bocado de coisa, viu? Faz bastante coisa. Então, 1 hora a gente não pode perder. Às vezes você está querendo lá economizar na dobradiça, na corrediça, mas você não está economizando no orçamento, você está perdendo tempo. E aí que vem o segredo para você fazer orçamentos corretos. Você precisa calcular o tempo de produção. E eu estou falando, Tato, eu estou falando aqui, não é de uma coisa minimalista, mas você precisa saber quanto tempo você marceneiro, leva para produzir, por exemplo, essa cozinha. Esse balcão de 2 metros por 90. Quantas horas você leva para produzir ele?
Quantas horas o teu marceneiro leva? Por exemplo, eu talvez levaria 2 dias para fazer ele todo. Você talvez levaria um dia. E não tem problema nenhum. O problema é que você precisa saber que você leva esse tempo. Se eu for fazer esse mesmo orçamento, eu teria que cobrar 2 dias. Talvez eu teria que cobrar esse balcão R$ 1.000. Agora, você como leva um dia, talvez você possa cobrar 800. E tá legal. Porque você leva um dia a menos, né? E fica a mesma qualidade, fica perfeito, usa o mesmo material, usa a mesma dobradiça. Então, o que você pode fazer aí para você, e até mesmo o seu marceneiro, para facilitar o seu orçamento e você não perder dinheiro na hora de você orçar ele? Tenha noção do tempo que você está levando para produzir esse móvel. Cada móvel que você produzir, ele tem um tempo diferente. E a montagem, ela pode ser pode ser até de menos, a gente pode considerar. Porque quando você, especialista em montagem de móvel, você sabe, às vezes você leva um dia e meio para montar um móvel, né? Instalando ele, fazendo furo, às vezes dando até uns perrengues lá. No máximo 2 dias você consegue montar ele. Então o problema não é a montagem, o problema é a produção. Cortar isso aqui, ó. Tu vai lá, tu corta as lateral, tu passa a fita, tu faz os perfil, tu coloca as gavetas. Isso aqui é que demora. Então você precisa saber nisso quando você está lá olhando esse projeto, você bate o olho e você pensa, caramba, quanto tempo? Essa pergunta que você tem que se fazer quando você senta na mesa para fazer um orçamento. Quanto tempo eu levo para executar esse projeto? Será que eu levo um dia? Será que eu levo 2 dias? E Vitor, como é que eu descubro quanto tempo eu faço? Você calcula. Então você vai sentar aí um dia, ou sentar não, né? Tu vai ter que ficar de pé para ter que produzir. Pega a tua calculadora aí, o teu cronômetro, e você cronometra. Foi assim que nós fizemos quando a gente começou a entender que a gente precisava fazer isso. Porque a gente perdia muito, sabe, Tato? A gente perdia muito dinheiro nisso. Porque às vezes o meu irmão, que faz os orçamentos, ele vinha lá com o orçamento, e aí, poxa, quanto tu cobrou nesse projeto aí? Ah, cobrei tanto. Pô, cara, eu vou ficar uma semana inteira fazendo negócio, ripado, painel, às vezes tinha que levar escada, um projeto gigante, cobrou muito barato. Mas não é por causa do material, não é por causa da ferragem, da corrediça, do MDF, que é o mesmo. É por causa do tempo. Às vezes ia ficar uma semana em cima fazendo um balcãozinho. Pô, é um balcãozinho simples, né? Mas embaixo tem tudo aqueles estofado na porta. Pronto, já matou com o meu dia. É verdade. Né? Então, pense nisso, Tato. Tempo. Quanto tempo eu estou gastando para produzir isso? Às vezes tem lá muitas gavetas, já perde tempo. Às vezes tem estofado. Às vezes o cliente quer uns acabamentos em LED, fita de LED. Ou às vezes a instalação lá no local da casa do cliente, quando você for visitar, também é uma dica. Dê uma olhada como é que é o local. Às vezes é um local apertado, um local difícil, demora a instalação. Então, o mais precioso para nós, marceneiro, é o tempo. Quando você pensar nisso para fazer os teus orçamentos, os teus projetos, vai ficar muito mais fácil de você calcular e não perder dinheiro na hora do orçamento. Faz sentido isso para você, Tato? Faz sentido, sim. Então, uma dica que eu dou aqui para você, quando você for fazer o teu próximo orçamento, o teu próximo móvel, se você já está produzindo um aí, pega uma gavetinha que vai ter que montar, calcula quanto tempo leva para fazer essa gaveta. Coloca no cronômetro, coloca em cima da tua bancada ali, ou o teu funcionário, vamos marcar aí cada um, mas de boa. É uma boa opção. Uma boa opção. Coloca lá, ó, eu vou montar com a gaveta, vou cortar o fundo e tal, vou medir ele, ou deixa rodando o cronômetro. Aí você vê lá montando o gaveteiro, instalando as corrediças, dobradiças, aí vai lá, opa, deixei o cronômetro ligado. Quanto que deu? 2 horas eu coloquei 3 gavetas e 2 portas. Eu já tenho uma noção. Então você vai fazer um orçamento de um móvel lá que tem 6 gavetas, 10 gavetas, mais 4, 5 portas. Então eu sei que só para colocar isso, só para montar isso, eu vou levar um dia. É verdade. Né? E aí você sabe, quando você for fazer o orçamento, você vai lá colocar todo o material, beleza. Deu R$ 1.000 de material. Poxa, mas eu vou levar quase uma semana para produzir isso. Quanto que custa a minha hora para eu colocar nesse orçamento? Aí você calcula. Ah, a minha hora lá custa, eu acho que é uns R$ 250 custa a minha hora. Aí 250 vezes todo esse dia, e aí eu vou lá e acrescento. Então eu vou lá colocar mais R$ 5.000 de horas produzidas do meu projeto. Aí vai lá, vai dar R$ 6.000 o meu valor final para o meu cliente. Poxa, mas só esse balcãozinho aqui, ele vai dizer, né? Só esse balcãozinho aqui tu vai cobrar R$ 6.000. Não é só o balcãozinho, meu amigo. É todo o trabalho que eu tenho nele. Porque daí vai ter, talvez, estofado, um monte de corrediça, etc. Que é o que a gente vai fazer o orçamento correto. Porque senão porque
acontece? Tu já viu aqueles orçamentos que faz? Não sei se tu faz, ou já viu? Aqueles vezes 2, vezes Já, 3, né? já vi. Ah, né? Pega R$ 1.000, R$ 2.000 vezes 3. Aí dá o orçamento lá, 2 vezes 3, 6. É isso, né? Isso. Então, passou das 7 horas, já não faço mais conta. R$ 6.000 dá esse. Pô, legal, né? Mas só que aí se você passou do tempo É, que era para você, verdade. né? Esse valor aqui já começa a ficar escasso. Se dá um erro, É, se falta uma corretiça, se falta uma chapa, aí começa a passar do valor que fez vezes 3. Então, calcula por material o teu orçamento e a hora que você produzir. O material é simples, você consegue ter uma noção, porque você sabe que uma corrediça custa 5, ou uma dobradiça custa 2 e etc. A MDF é tanto, tu liga lá no teu representante, é tanto. Agora, a hora, só você consegue saber isso. Eu não consigo dizer assim, tá, tua hora custa R$ 100. é Não, porque a tua verdade. hora é totalmente diferente da minha. O marceneiro que está me assistindo aqui, a hora dele é totalmente diferente. E por isso que existe tantos preços diferentes, né? Se tu for aí fazer um orçamento com o teu vizinho que é marceneiro, com certeza o valor dele vai ser totalmente diferente, É, né? hoje, Vitor, o que um pouco me atrapalha mais é a questão da montagem de imóveis de loja, entendeu? Que os clientes compram muito. E como eu tenho muita Uhum. experiência, a maioria dos clientes só me procuram, entendeu? Então é uma coisa que às vezes eu deixo de estar na marcenaria para ir montar um móvel. Aí eu passo 1 hora, 2 horas ou 2h30 para montar uma cozinha completa com balcão, com tudo, né? Já instalada na parede. E a marcenaria fica parada. Aí 2 horas eu volto à marcenaria, outro liga para montar um painel. Aí eu vou, saio da marcenaria, vou. Essa questão da montagem está indo um pouquinho me atrapalhando, entendeu? É um dinheiro rápido que eu ganho? É, mas a marcenaria fica parada. Entendi. Ô, Tato, mas eu te faço uma pergunta. Você precisa das montagens para sobreviver? Não, Você quer continuar com as montagens? não. É por isso que eu já estou ensinando outros colegas meus para ficar no meu lugar, entendeu? Só que a maioria das pessoas só quer que sou eu. Esse é o Ah, problema. então eu vou te dar um. Eu vou escrever aqui no quadro bem grande que você diga não para o seu cliente. Às vezes a gente vai ter que ser um pouquinho. Tem uma história que eu escutei uma vez e eu apliquei na minha vida. E estou tentando aplicar ela mais fortemente. Espero que ela te ajude. Era uma vez um exército e eles estavam indo para uma batalha. E aí o líder deles pediu para todo o exército atravessar uma ponte. E eles atravessaram e chegaram lá naquele local lá. E ele chegou e disse assim para todo o exército: agora vocês vão pegar essa ponte e queimem ela. A live. Queimem toda a ponte e ninguém mais, a partir de agora, vai poder voltar para casa. Vocês só vão poder sair daqui ganhando a batalha, porque vocês vão ter que reconstruir a ponte, porque agora não dá tempo. Nós temos que ganhar a batalha e voltar vivos. Então, às vezes, a gente tem que queimar a ponte. E talvez você vai ter que queimar essa ponte aí, Tato. Você vai ter que queimar essa ponte até a É montagem, porque o verdade. cliente vai ligar, desculpa, não faço mais montagens, não vou poder pegar montagem, só faço imóveis agora. E isso eu tinha aqui na minha marcenaria com respeito a reformas. Muita gente ligava querendo fazer reforma de imóvel. Ah, mas é só trocar uma prateleira, é só trocar uma porta. E essas reformas matavam o meu tempo e a minha produção. Que o que me dá dinheiro é a produção. Dá dinheiro a reforma? Dá. É Eu sei que verdade. eu estou montando um bom dinheiro, mas a gente não consegue focar. E quando a gente não consegue focar, a gente perde tempo e nenhum dos dois dá dinheiro. É que nem pizzaria com churrascaria. Ou é pizzaria ou churrascaria. Ou um É sai bom, verdade. É. né? Então, desculpa ser tão sincero assim com você, Não, agora mas eu é sei que, verdade. né? Isso tá te limitando de você talvez até pegar mais móveis e crescer a tua empresa, a tua É marcenaria, verdade. É né? verdade mesmo. É. Olha só, deixa eu ver o que o Adriano ele deu um comentário interessante aqui, ó. Essa questão de atender outro trabalho, cliente, eu já passei e passo por isso. Vai chegar o dia que vai ter que escolher. Lembra que falei sobre eu trabalhar com infraestrutura? É verdade, ele ainda tem outros clientes que pedem serviço. É isso mesmo. A gente vai ter que escolher uma hora, Tato, né? Ou a marcenaria ou a montagem. Você pode pegar servicinhos de vez em quando, não eliminar de uma vez, porque às vezes você está precisando, às vezes está uma baixa de venda, sabe? É bom ter uns Verdade. clientes para poder, né? Aquela jogada. Mas você pode talvez aumentar o preço da tua hora da montagem. É Cobra mais caro, verdade. né? Quanto tu cobra a hora aí? R$ 100 para montar? 150? É. Cobra 200, 300. Eu Dobra o cobro valor. uma cozinha com balcão completo, eu cobro no valor de 130, R$ 140. Olha aí. Então, pode cobrar aí, ó, 200 conto.
Aí, pô, mas tá caro, mas esse é o meu preço. É o preço da tua hora que você podia estar lá produzindo um móvel que ia te dar 300, 400 reais a hora e É, você está cobrando 100. é verdade, isso é verdade. Isso é verdade. Então, queima essa ponte, mas não tô fazendo, não fala isso, depois dá errado lá, quebra a cara, deu, ô, o Vitor mandou fazer, me ferrei. Nada, Mas eu queima entendo. essa ponte aos pouquinhos. Vai limitando o serviço, cobra mais caro para você focar na marcenaria. Que olha, eu posso te dar certeza, Tato, que a marcenaria é um ramo abençoado. Eu tenho um aluno que eu já considero amigo meu, Wellington. Ele estava praticamente na mesma situação. Ele estava com 9 meses, quase um ano com a marcenaria, estava pegando muito cliente, estava cheio de serviço, só que ele estava com muito serviço e não estava dando conta. Porque ele estava pegando reforma. Ele estava pegando móveis para montar, para arrumar, e pegou um monte de coisa e se atrapalhou e se perdeu e estava todo atrasado. Aí a gente pegou e eu falei a mesma coisa para ele que eu te falei assim, calma, cara, nega alguns serviços e foca naquilo que você sabe fazer, que você é bom, que agora você é um marceneiro. Verdade. Foca na montagem, na produção e montagem desses móveis. Não pega essas reformas. E a mesma coisa é contigo. Se alguém vir com uma montagem, com alguma coisa, ah, mas tu é fé, não sei o quê, legal, mas tu devia ter feito o móvel comigo, não comprado na loja. É, Aí eu fazia o serviço completo. Porque às vezes o pessoal gosta, né, do móveis de loja, às vezes quebrar um galho, às vezes fazer um móvel mais é, baratinho, a gente, mais barato. né? Mas agora que você está focando na produção, foca na produção. Porque quando você focar lá na montagem e querer fazer os dois ao mesmo tempo, um não vai dar certo, aí você vai se cansar, e aí dá um problema lá, ah, é rapidinho, 1 hora eu monto. Beleza, mas se der um problema, leva 2 horas, pronto, Isso acontece. Acontece. né? Eu sei, a gente também, que quando tá na montagem, a gente já reserva 1 ou 2 dias para montar o móvel. Porque nós produzimos móveis, nós montamos e às vezes dá errado. E não é por nós errarmos. É porque lá na produção, na montagem, a gente tem que ter cuidado, é a casa do cliente. Tu não vai meter o louco lá, né, furando parede doideira lá e Verdade. temos que ter cuidado. Então, é a mesma situação. Então, agora que você tem a tua marcenaria, olha, você tem uma responsabilidade muito grande, né, Tato? É uma empresa. É Você é um verdade. empresário. Então, você tem que administrar ela, você tem que gerenciar ela, você tem que assumir contratos. É uma responsabilidade. Não é só montar o móvel e deixar lá. É desde lá do atendimento. É atendimento, é ligação, é orçamento, é fornecedor, é É boleto. Aí verdade. você tem que a tua filha, que você tem que alimentar que é pela tua empresa. Então, é um cuidado muito maior que você tem que ter, né? Não, é uma administração muito grande. Por isso que eu, particularmente, Tato, criei esse perfil aqui, porque a gente sentiu isso, a gente tem 18 anos na empresa, a gente passou por muitos altos e baixos, e agora a gente está numa das melhores fases da nossa vida com a empresa. Então, estou querendo ajudar e passar esse conhecimento. E espero que isso que eu tenha te passado, te dado essas orientações, tenha te ajudado um pouco também. Tá me ajudando bastante. Eu sempre olho seus stories, seus vídeos, eu sempre estou acompanhando, porque tá me ensinando demais, entendeu? Então eu estou pegando isso aí, já estou passando para o meu ajudante, como é a situação do seu trabalho, e eu acredito que ele deve estar assistindo aí, eu não sei. Mas eu falei para ele que eu estou com um professor aí que ele é muito bom, então vou ficar sempre acompanhando aí. Eu agradeço a sua humildade, né? Oh, Aí me imagina, ajudando. E que Deus abençoe imagina. você muito mais além do que você Olha, pode imaginar aí. me deixa vermelho, fico com vergonha. Eu fico feliz que ainda tem pessoas assim humildes na terra, né? Igual você assim, que queira ajudar o próximo, né? Imagina, brigadão, Tato. Obrigado por você se disponibilizar aí, né? Porque eu quero mesmo, esse é o meu intuito, né? Ajudar, transformar. Porque eu sei o que é isso, né? A gente passar, tem horas que a gente fica desesperado, literalmente, porque ou não tem venda, ou tá dando problema, ou o cliente incomodando, ou, sabe? Não é fácil administrar uma empresa no nosso país. E eu creio que no mundo inteiro. Porque se fosse fácil, todo lugar estava indo muito bem. Mas então, há dificuldades, há desafios, mas a gente pode sim sobreviver, né? Não, É não verdade. é desesperar. Porque ou a gente tem a nossa empresa, ou a gente trabalha também de funcionário. A gente tem que trabalhar, né? A gente tem que ganhar pão. E É, Vitor, sobre essa questão de muitos clientes pedem muitas pranchas, entendeu? Eu estou fazendo uma prancha de 80, 70 e tal, e às vezes eu digo que não tenho tempo, porque assim, eu acho que eu vou gastar meu tempo fazendo uma prancha, ao invés de eu estar fazendo um guarda-roupa, por exemplo, um painel, um balcão, entendeu? E eu gosto muito dessa questão de prancha, prateleira, nicho, essas coisas. Eu acho que o lucro é pouco, né? Eu acho que você deve saber disso, né? sim, é uma boa também.
Aparece muito aqui. Às vezes vem o cara querendo comprar uma prateleirinha, fazer um negocinho. Então, só que o que que eu faço para eu não chegar assim, não faço nada? Porque esse cliente, olha só, é uma ideia de venda aqui para você também, quem está assistindo. Esse cliente que vem pedir uma prateleira para você, ele pode se tornar um futuro cliente seu para comprar um É móvel. verdade. Então, o que que eu fiz uma tabela de preço na minha marcenaria de quanto eu cobro o corte. Só que eu não vou cobrar R$ 1, R$ 2. Sabe entender? É, Então, eu vou, você quer fazer uma prateleira? Olha, o metro quadrado, quanto que tá? O que que você pode fazer? Quanto custa uma chapa? R$ 300? isso. A branca tá saindo 150, 180, eu acho, aqui. A chapa branca de 15 milímetros. Aqui Você é vai... 220, 230. Eu acho que tá mais ou menos nessa média. Eu não sei qual que foi a última semana aqui que a gente pediu. Você vai lá e faz a chapa o dobro para o corte. 300 conto. Aí você vai lá e faz quantos metros quadrados tem essa chapa? Tem 5 metros e alguma coisa. E aí você divide o valor da chapa pelo metro quadrado. Quanto tem uma prateleirinha? Ah, 1 metro por 1 metro? Beleza. Então o metro está saindo R$ 150. Show. É isso. Mete a faca no carinha. Pô, mas tá R$ 150 a prateleira. Esse é o meu. Porque é o custo de eu cortar, eu pegar essa chapa, passar uma fita, te entregar ela prontinha. Aí a pessoa vem, você não diz não, né? Não mete o pau no cliente, só chega lá, não. Ah, vai dar quanto que vai dar? Ah, a prateleira tem 1 metro por 1 metro. Beleza, deu R$ 150. Quer que eu faça? Mas é muito caro. Esse é o meu preço. Ah, não, eu vou ver outro cara. Beleza. Aí ele vai embora. Olha, ó, É o branco, verdade. eu paguei 242 no branco TX de 15 milímetros. Tá mais ou menos essa média. E provavelmente ano que vem vai começar a aumentar, porque todo final de ano, virada, dá um aumento de 10 a 15%. Então já vamos se preparando. É. Então, é um método interessante de você recusar venda sem você dizer não. Porque quando a gente diz não, a gente tá fechando uma porta. Então, a mesma coisa pode se fazer para os teus clientes das montagens. Não diga não para eles. Diga, olha, o meu preço é esse. Pronto. Teu preço dobrou. Poxa, mas ele cobrava 110 antes, agora está cobrando 220. Tá caro? Não, não tá caro. Minha hora é que eu estou valorizando. Valoriza o teu É trabalho. E eu verdade. tenho certeza que, pô, o cara que você tem 15 anos, quanto? Falou 15 anos de montagem? 15 anos. 15 anos, cara. Nossa, é muito tempo de experiência de montagem. É Isso aí que tu é verdade. fé. Então, valoriza a tua obra, a tua hora. Não cobre mais barato, não. E valoriza os teus móveis que tu tá produzindo. Garanto que tu tem uma produção muito boa ainda. Eu também tenho 30 anos, vou fazer 31 agora em janeiro, e eu trabalho com meu pai desde os 14 para os 15 anos. Estudava de manhã cedo na escola, pegava, vinha de moto com ele para marcenaria, montava a gavetinha, passava fita, e a gente foi aprendendo assim. Temos praticamente mesmo tempo de experiência. Mas agora, como eu te reforço, Tato, administrar uma empresa já é uma responsabilidade muito maior daquela que a gente aprendeu montando É móveis e tudo mais. verdade. Foca na tua empresa, que ela que vai te dar lucro, ela que vai dar resultado. Daqui uns 5, 6 anos, quando você tiver uma boa experiência na administração de empresa, tu vai ver como você vai estar bem melhor com a tua empresa. Ela que vai te dar bastante satisfação, pode ter certeza. A É gente tem verdade. 18 anos de empresa, eu falo isso, olha, que bom se todo mundo pudesse abrir uma empresa, mas uma empresa É, saudável. Uma empresa é. que dê. Você possa chegar de noite e sentar, poxa, que bom. Não chegar de noite, que saco, eu quero explodir minha empresa. Aqui Né? na cidade que eu moro é 45, 46 mil habitantes. Só tem dois marceneiros, que é um rapaz que tá já se aposentando, né? E, Da visão dele. E eu que cheguei agora. É caramba, cara, muita gente, entendeu? monopólio na mão. É muita gente querendo móvel. Então eu fico meio difícil. Meu Deus do céu. Só tem duas marcenarias. Cara, aqui na minha. Olha, eu moro no Vale do Itajaí. A minha cidade tem 110, 120 mil habitantes. Tem mais ou menos umas 20 marcenarias na minha cidade. E eu moro e aqui perto, da 30 quilômetros, em Balneário Camboriú. Ali deve ter umas 50 marcenarias. E lá o preço do metro quadrado não é menos de 1.000, 1.500 que eles cobram. O preço do metro por móvel, 1.500 até R$ 2.000. Cara, assim, cozinha pequena é na base de 40, 50 mil reais uma cozinha que eles cobram. É caríssimo. E às vezes, e aí ainda que tem um monte de marcenaria aqui, e a gente não vende esse serviço. Eu vendo para Balneário, vendo para Itajaí, Florianópolis. A gente vende para toda a região e não vende esse serviço. Então,
Cara, é um ramo abençoado. E você está mais abençoado ainda. Você tem aí Amém. uma marcenaria só para você, aí, só para uma cidade toda. Então, olha, você tem muito, muito a crescer. E eu desejo muito sucesso para você, para todo marceneiro que está me assistindo. Obrigado. Que eu falei ontem e vou reforçar, né? Nós somos uma classe, uma raça trabalhadora. O marceneiro está aí sempre na luta, na batalha, trabalhamos É, muito. Parabéns aí, Tato. Obrigado novamente por ter aceitado o convite, por ter participado. Espero ter te ajudado aqui em Poxa, alguma eu que coisa. agradeço, eu que agradeço. Já peguei aqui, já vou colocar em prática agora esses orçamentos Que, aí. que É bom. verdade. Obrigado mesmo. Então, obrigado, Tato, por ter me assistido. Todos que participaram da live, aí o Adriano também está participando ontem. Olha, tem 10 marcenarias só no bairro dele. Meu amigo. Estamos se É, alastrando. Obrigado a todos que participaram, que assistiram. De Alagoas, né? Tu Alagoas, né? São Luís do Quitunde. Onde? São Luís do Quitunde, Alagoas. São Luís do Quitunde, Alagoas. Legal. Muito obrigado, então, Tato, por ter participado e a todos que assistiram. Uma boa noite a Um abraço. todos. E a gente vê aí, Valeu, talvez, fazer mais uma live para todo mundo aí, mais um convidado. valeu, Valeu, tchau. tchau, até mais.